A paz do Senhor, amados irmãos, saúdo-vos na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Hoje vamos falar de um assunto muito importante na nossa vida. O assunto é o seguinte: quando Deus ordena, tudo acontece. Então estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Wilson. Ele vai nos explicar sobre este assunto, né? Sabendo que quando o nosso Deus ordena alguma coisa na nossa vida, tudo acontece, pois diz a palavra de Deus que nada é impossível naquele que crê. Então, uma das coisas é crermos na palavra de Deus. Então, neste momento, eu dou palavra ao nosso irmão Wilson para falar um pouco acerca deste assunto que nós vamos debater neste momento. Boa tarde, internautas. Dizer que a paz do Senhor esteja no meio de vós. Amém. Que aquilo que vocês têm privilegiado, que têm pensado para poder realizar, que seja concretizado de uma forma imensa. Então nós agradecemos, mas também antes de nós avançarmos, pedimos para que os internautas possam se subscrever ao canal A Voz da Palavra. Amém. IEM. Então ali vais se subscrever, vais acompanhar todo tipo de conteúdo que nós formos a lançar. Amém. Indo na palavra de Deus, estamos aqui a querermos retratar, ou estamos para retratar de um assunto muito importante na vida de nós todos. Amém. É a questão de quando Deus ordena, tudo acontece. Amém. Na realidade, quando Deus ordena, quando você dá ouvido a Deus, tudo o que você precisa vai poder acontecer. Tudo o que você tem privilegiado vai poder se realizar. O que você sonha sempre vai se concretizar. Por quê? Porque você está ouvindo a ordem do superior acima do superior. Amém. Então, isso significa que quando você ouve a voz do superior acima do superior, todas as coisas que você precisa acontecem. Acontece quando você ouve a voz. Temos já um exemplo concreto de Elias. Amém. Como está escrito no livro de Reis, 1 de Reis 17, no seu versículo 1, diz que Elias profetiza a questão de seca em Samaria. Amém. A Bíblia diz que Elias profetizou durante 3 anos e meio. Na verdade aconteceu 3 anos e meio. Só que o que acontece? Deus lhe dá uma ordem para ir num certo lugar. E Deus diz que, amigo, olha, arruma, vai. E eu sei dizer que aqui já não tem mais solução. E foste tu que profetizaste isto. E você vai. Eu sei dizer, onde você vai, alguma coisa vai poder acontecer. A Bíblia diz que quando Elias sai daquele lugar e vai para querido, Deus começou a ordenar os corvos, começando a dar de comer a Elias. E a dar Elias a beber água daquele rio que se encontrava naquele lugar. E a Bíblia diz que a água acabou naquele rio. E Deus ainda ordena mais Elias, dizendo que vá naquela cidade, vai se encontrar lá uma mulher apanhando lenha e ela vai te dar de comer. Escuta, Elias fazendo isso, encontrou a mulher que estava lá apanhando lenha. Quando apanhou lenha, Elias o que fez? Sabendo que Elias vem de Deus, foi dado autoridade por Deus. Amém. Tudo, estamos a falar de ordem. Quando Elias fala perante a mulher, está falando na qualidade de Deus, porque ele é o homem de Deus. Amém. Todo aquele que é homem de Deus está a corresponder ou corresponde como a voz de Deus. Amém. Então, todos se representam na qualidade de Deus. Quanto é homem de Deus, porque as ordens em que ele for a dar, parte de Deus. Amém. Então, Elias disse para a mulher, mulher, dê-me de beber, dê-me beber. A mulher deu água de beber. Está tudo bem. Não parou para ele. Disse que então dê-me de comer. A mulher disse que não. Agora eu não tenho nada para comer. Simplesmente tenho um bocadinho de farinha e um pouco de azeite. Queremos fazer um pão para que nós possamos comer, eu e a minha família, e depois morrermos, porque já não temos nada. Ela disse que não. Faça o que eu for a ordenar. A mulher ouviu a ordem de Elias, que partia de Deus, porque Deus já havia ordenado a Elias para ir à cidade e encontrar-se com a viúva. A Bíblia diz que quando a viúva faz aquilo ali,
Elia consagra tudo o que estava em casa dele e naquele dia passou a não ter fome. Isso significa que quando você ouve a voz de Deus, ouve quando Deus te ordena, alguma coisa tem acontecido na sua vida, nada falha. Olha, hoje em dia temos pessoas que estão perdidas porque não gostam de ouvir a ordem de Deus. Alguns, as suas orações não estão sendo respondidas porque eles não estão a ouvir a voz de Deus. Só simplesmente estão a acabar força, gritando e muito mais, não estão a ouvir o que Deus está a falar. Deus está a querer trabalhar na vida deles de acordo com a ordem que ele tem para com as pessoas, mas as pessoas não estão a dar campo a Deus, não estão a ouvir a Deus, não estão a dar, ou não estão a pôr a voz de Deus em sua mente, não estão a dar ouvido a Deus. É por essa razão o sofrimento de cada pessoa que não ouve nunca acaba, sempre continua a fluir o sofrimento. O fluir do sofrimento acaba adormecendo aquilo tudo que você tem para alcançar no futuro. Teu sonho fica paralisado porque você não ouve a voz de Deus. Teu dom fica adormecido porque você não ouve a ordem de Deus. O teu emprego fica parado porque você não ouve a ordem de Deus. Você nunca é promovido porque você não ouve a ordem de Deus. Você lembra que quando você ouvir a ordem de Deus, você será promovido no emprego. Você estará a ser respondido no emprego. Quando você for meter documentos na empresa e muito mais, Deus vai poder ordenar aquela pessoa em que você foi submeter seus documentos de modo a responder a sua resposta, para que você tenha uma sustentabilidade melhor, porque você ouviu a voz de Deus. Então, quando você não ouve a voz de Deus, nada disso tem acontecido. Até você pode pensar que não, Deus não me gosta, não porque Deus não te gosta, mas sim você mesmo é que está permitindo para que a presença de Deus não te goste, para que Deus não possa te gostar, para que Deus não possa te responder por causa do quê? Da desobediência. Estamos a falar do quê? De não ouvir a ordem de Deus. Olha só, temos o profeta velho morreu por causa de não ouvir a ordem de Deus. Deus lhe disse que, irmão, vá, mas não coma o que de lá e nem sequer volta pelo mesmo caminho. O profeta pode fazer um milagre, ele passa por lá, então encontra-se ali com o profeta, começa a lhe enganar, dizer que não, fui ordenado com anjo, enquanto não havia falado nada. Tudo isso porque ele não pôs em conta a voz de Deus nos seus ouvidos, não pôs em conta a voz de Deus na sua mente. Olha só, temos levita hoje em dia não adora de acordo com como deve ser, porque não ouve a voz de Deus. Então Deus está a dizer que você tem que jejuar, você não jejua. Você tem que orar, você não ora. Você tem que prevalecer firme na palavra, você não prevalece firme na palavra. Então automaticamente você está permitindo com que a sua planta que você plantou na vida morra, porque você não ouviu a voz de Deus. É por isso, meus irmãos, temos que ouvir quando Deus tem ordenado sobre as nossas vidas, quando Deus tem proposto algo sobre as nossas vidas. Nós temos que seguir, porque todos nós fomos criados aqui na terra com um só propósito, de servir este Deus. E Deus, você lembra que quando você servindo este Deus, Deus não te deixa só, Ele te leva até ao alto, te leva até ao alto monte, te leva até ao nível alto em que você não esperava, quando você ouve a voz de Deus. Então, irmãos, devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Muitos sonhos nossos estão mortos porque não ouvimos a voz de Deus. Muitos planos nossos estão paralisados porque não ouvimos quando Deus tem nos ordenado para o que nós temos de fazer diante de si. Muito obrigado pela essa mensagem, irmão Wilson. Nós aprendemos muito hoje que quando Deus ordena, na verdade, tudo acontece. Então, amados irmãos, nós aprendemos que temos que seguir a ordem de Deus. Se nós não seguirmos a ordem de Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Se você, irmão, eu, irmão, nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos subsair nas nossas vidas, na vida financeira, na saúde, em todas as coisas que nós pecamos, nós temos que obedecer à ordem de Deus. Porque quando Deus ordena, tudo acontece, como nós ouvimos com o nosso irmão Wilson. Então, muito obrigado, irmão Wilson, pela essa mensagem poderosa, essa mensagem maravilhosa, essa mensagem milagrosa que falou no nosso meio. Então, não sei se o irmão Wilson tem um apelo, né, para falar e para que possamos terminar, né, com um apelo para o povo de Deus. Sim, apelo que eu tenho é dizer que permaneçam
no lugar em que vocês estão. Se você está numa vida desértica, não pode se limitar. Você continua sempre nessa vida desértica, porque é através do deserto em que você vai ser promovido. É através do deserto em que a sua vida vai poder fluir. É através do deserto em que você vai obter uma família. É através do deserto em que você vai alcançar todos os seus planos. Então você tem que permanecer onde Deus te colocou. Você permanece ali. Não se mexe, não se engana com o ambiente, dizendo que porque meu irmão conseguiu algo X, você não sabe como ele conseguiu. Então você tem que aprender a permanecer no mesmo lugar onde Deus vai poder te ordenar, aprender a ouvir, porque ultimamente você quer seguir coisas de ambiente, vai mexer assuntos botânicos em que você não vai conseguir prosseguir até ao final da sua vida, simplesmente por causa dessa vida botânica em que você vai poder buscar, vai poder cortar aquilo que é a respeito da sua vida, não vai prolongar para sempre, vai poder cortar pelo meio, porque aqui já nós chamamos de destino, quando for a cortar essa vida do meio, chamamos de corte de prioridade. Então, quando você não pode permitir com que haja esta interferência, você tem que permanecer na mesma, ouvindo a voz de Deus, não pode se conformar com o sofrimento que você tem passado, simplesmente você tem que continuar a orar e dedicar-se na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um dos meios, uma das chaves fundamentais em que leva-nos a sermos fortes e firmes naquilo que nós precisamos. Obrigado. Subscreva-se. Muito obrigado, amados irmãos que estão nos acompanhar. Por favor, né? Estamos a pedir um grande favor, né? Na bendita paz do nosso Senhor Jesus, e se subscreva no nosso canal, dê um like no nosso canal, no nosso vídeo, e não se esqueça de comentar aí embaixo, para que o nosso trabalho possa crescer ainda mais. Nós sabemos que se vocês, os irmãos, comentar, subscrever-se e dar like nos nossos vídeos, nós teremos mais coisas para partilhar com vocês. E, na verdade, nós temos muita coisa para partilhar. Então, continue nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.